Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? O que vocês fizeram ontem? Contem aí. Escrevam, aliás, né? Não dá para eu ouvir, mas tenho certeza que vocês fizeram várias coisas além de assistir às aulas do programa Fica em Casa Aprendendo, né? E quando chega no final do dia, se os seus pais passam o dia fora de casa, e quando eles chegam, eles querem saber o que vocês fizeram, vocês vão relatar para eles, né? Às vezes a gente fala só de forma superficial das ideias, para eles terem uma ideia daquilo que a gente fez. Pelo menos a minha mãe gosta muito de perguntar: e aí, como é que foi seu dia? Você vai contar. No caso, você vai fazer um resumo, vai tentar resumir, vai ser objetivo, né? Para contar aquilo que você fez. Mas tem gente que é detalhista, tem gente que quer saber os mínimos detalhes, lógico, daquilo que foi realizado. Então, quando você vai resumir, você precisa ser objetivo. Este é o tema da nossa aula de hoje. E você vai acompanhar agora aí na sua tela, seja do seu telefone, do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet ou na TV, no canal Educação. Conceito, características e exemplos de quê? De resumo. Será que essa aula vai ser resumida? Vamos ver? O que é resumo? O resumo é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma que ele é produzido em um novo texto, entretanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. O resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original ou de uma cópia. Olha só, primeira coisa que nós temos que atentar é que o resumo, ele traz só as ideias principais, certo? Ele não vai contar tudo, ele vai dar como é que se diz? Uma pincelada, né? Sobre o assunto a ser abordado, onde a pessoa vai ler, né? O leitor vai dar uma olhada, vai compreender do que se trata aquele filme, aquela peça teatral, aquele livro, não uma obra literária de maneira geral, tá? Lembrando que ele tem que ser resumido, abreviado ou sintetizado, tá bom? Podemos fazer o resumo de um livro, de um capítulo, de um artigo, filme, dentre outros. E é importante que alguns especialistas apontam que o resumo deve conter pelo menos 1% do documento original. Olha só. Ou seja, se um texto apresentar 20 páginas, ou seja, 20 laudas, o resumo vai ter 30% dessas 20 páginas, que vai ter 6 laudas. Né? Eu vou chamar de lauda aquilo que eu produzi a respeito daquele livro de 20 páginas. Então, assim, é muito comum na sala de aula os professores de língua portuguesa e literatura pedirem resumos de livros, de clássicos da literatura, ou de filmes, ou ainda de um auto, né, de um texto teatral. É muito comum, dependendo da disciplina, também outros professores de outras áreas podem pedir resumo, aula de filosofia, de sociologia, de história, para o aluno se familiarizar com esse tema, com esse tema não, com esse texto, né, o resumo, e é muito comum na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica e por aí vai, tá bom? Sem que notemos, utilizamos o resumo de diversas maneiras no dia a dia. Isso acontece sobretudo na linguagem informal, quando contamos um fato para os amigos, um filme que passou na televisão, o capítulo da novela ou do seriado, a aula que não estivemos, um livro que lemos e queremos indicar. Resumo do jogo da partida de ontem, não vou nem falar qual, mas ontem eu assisti um jogo que eu posso fazer o resumo, porque eu não gostei do resultado. Embora já houvesse classificação para o meu time. Olha só, eu posso fazer um resumo. Apresentar para vocês de forma sintética, né, no sentido de síntese, né? No sentido da síntese, fazer assim um apanhado daquilo que me irritou no jogo, por exemplo, tá? Lembrando, resumo, ideias principais de quê? De obras, filme,
peça teatral, um livro inteiro ou só um capítulo. Professores, principalmente de universidade, adoram fazer isso conosco, tá? Tipos de resumo: resumo indicativo, resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumos mais pedidos nas escolas, tá? E o informativo vai resumir informações ou dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. E confundido com fichamentos, geralmente são utilizados em textos acadêmicos. Então, nesse caso, você aí na sua escola faz mais o tipo de texto aqui, né? O resumo indicativo. Quando você passar no vestibular, que eu creio que isso vai acontecer, aí você vai fazer esse resumo aqui, ó, resumo informativo, lá na universidade, tá bom? E a gente já sabe que ele tem que ser um texto bem curto, tá? Poucas palavras você vai falar no resumo. Embora alguns autores defendam que tem que ter pelo menos 30% da obra. Mas aí o professor pode trabalhar essa relativização do trabalho dele, né? O professor pode pedir um texto com menos laudas do que o apontado aí pelo especialista, tá? Resumo crítico, chamado de resenha ou recensão, resume as informações do texto original, aos quais são acrescentadas opiniões do autor e de quem escreve o resumo, tá bom? O resumo de texto auxilia muito na aprendizagem para facilitar na memorização, compreensão e interpretação. E não pode ser um texto muito longo. Tem que ser menos extenso que o original. Grave bem essa palavra aqui, resenha, nós vamos falar disso, tá? O resumo, embora não é a mesma coisa que a resenha, mas são textos parecidos e precisamos tomar cuidado quando o professor pedir uma resenha ou um resumo, o aluno tem que estar ligado aí, tá ligado na aula, saber fazer para tirar uma boa nota. Atenção! Não devemos acrescentar ideias novas, ou seja, expressões nossas, né, as nossas opiniões, ou fazer comentários pessoais sobre o assunto tratado. Convém não copiar trechos ou frases do texto original, tá? Não faça isso. A autonomia para escrever com palavras próprias. O resumo deve ter uma boa clareza de ideias. Uma pessoa que não tenha lido o texto original vai ter que compreender na totalidade o que foi lido. Então, já sabe, eu não posso transcrever nada do texto original. Eu tenho que falar dele com minhas palavras. Eu não posso copiar. Resumo não é cópia, tá? Como se dá a realização de um resumo? Primeiro, você tem que ler com muita atenção o texto original. Leitura atenta e calma é muito importante para começar essa tarefa. E assim, se familiarizar com o tema ou com o assunto tratado. Outra dica, número 2. Marque as ideias principais do texto. Após ter lido, marque as ideias principais de cada parágrafo, mas cuidado para que não fique muito extenso. Bom? Por exemplo, é impossível fazer um resumo de um livro resumindo um parágrafo. Aí não dá certo. Se o livro tiver 50 capítulos, vai ficar complicado isso aí, né? Então, tome cuidado. Sublinhe as palavras-chave, como cada etapa, pensar nas principais palavras do texto para fazer o resumo. Tenha o poder da síntese. O que é síntese? É um tipo de texto que contempla as principais ideias de outro texto. A síntese é um apanhado geral das ideias essenciais e sem aprofundamento. Então, você tem que tomar muito cuidado para não transcrever nada. Então, assim, quando você assiste a um filme, a uma série, você não sabe contar o resumo para alguém? Assim também como você sabe fazer o spoiler dele? É verdade, tem gente que faz isso. Quando você conta o resumo, você está falando com suas palavras. Você não está transcrevendo nenhuma fala do artista lá, da personagem daquela série, daquele filme, daquela novela que você assistiu. No papel é a mesma coisa, mas parece assim que dá uma coisa na cabeça dos alunos. Eles não sabem de jeito nenhum como que eles vão colocar no papel as ideias que estão na sua mente. Que isso? Vocês sabem, vocês podem. Coesão e coerência, muito importante isso. A coesão está intimamente ligada com as regras gramaticais.
a coerência implica a lógica e o contexto em que está sendo inserido no texto. Olha só, quando eu falo de coesão, eu preciso trabalhar a questão gramatical, colocar os complementos certinhos, de acordo com o verbo, usar as preposições, usar as interjeições, usar cada classe de palavra com sua função sintática. Agora, quando eu falo de coerência, aí vem o encadeamento das ideias. Elas precisam de uma sequência lógica em relação àquilo que você está escrevendo, tá certo? Então, é muito importante as regras, aprender as regras gramaticais, é muito importante as aulas de língua portuguesa em todo o tempo, aprender a língua, como usar as palavras, tá? Desenvolver uma boa oratória vai influenciar na tua escrita. Quem fala bem, escreve bem. Quem lê muito vai ter um bom repertório, vai ter um bom poder de fazer sinônimos. E o resumo é uma boa prática para você fazer aí na sua casa. Começa a fazer resumos e aí você vai aprender a sintetizar. Já já você vai aprender qual é a diferença entre resumo e resenha. E por aí você vai se desenvolvendo e se tornando um bom escritor, tá? Exemplos ainda. Faça uma leitura final. Cuidado com as ideias secundárias. Como assim, ideias secundárias? Eu tenho as ideias, eu tenho uma ideia principal, não é? Eu não disse para vocês lerem os parágrafos. Não que eu vá fazer resumo de todos eles, dependendo da quantidade de capítulos de um livro, isso vai ser impossível. Mas não esqueça, a ideia principal é uma coisa, a ideia secundária é outra. Então, a ideia do resumo é passar as ideias principais do texto, tá bom? Não se esqueça de citar a fonte. É muito importante indicarmos de onde surgiu o nosso resumo, ou seja, os dados do texto que estamos resumindo, autor, obra, páginas, capítulos, editora, ano de publicação, dentre outros. Aqui, resumo por capítulos. Eu tenho aqui uma obra, que eu já vou dizer qual é, mas eu trouxe aqui um exemplo fazendo o resumo dos capítulos. Capítulo 1. Óbito do autor. O protagonista narra o seu falecimento, um solteirão que expira aos 64 anos, vítima de uma pneumonia, ou, como ele afirmava, uma ideia grandiosa e útil. Nesse primeiro capítulo, dá para perceber que o autor adorou morrer. Né? Ele teve pneumonia e ele chama de ideia útil. Então, nesse primeiro capítulo, a ideia principal do primeiro o resumo do primeiro capítulo traz a ideia principal. Então, quem lê vai compreender do que se trata, lendo um por um, tá bom? Vamos para outros capítulos? Capítulo 2. O emplasto, Brás, fala sobre o emplasto. O que ele diz do emplasto? A invenção de um medicamento sublime. A tal ideia que o teria levado à morte. Aí eu já sei que tem uma causa para essa morte. Morte de quem? Do autor, né? do narrador, que foi dito aí no primeiro capítulo. Então, eu tenho aqui ideia principal. Então, gente, é uma coisa muito sucinta, é uma coisa muito resumida. Tá certo? Capítulo 4. A ideia fixa. Com mostras de intelectualidade e da ironia desse autor, esse capítulo fala que o emplasto se tornou uma ideia fixa. Capítulo 5, em que aparece a orelha de uma senhora Brás Cubas, fala do surgimento da doença e da visita que está prestes a receber. A visita de quem? De Virgília. Então, você percebe que na sequência de capítulos eu tenho uma ideia fixa. Eu tenho a história de um emplasto, eu tenho a história da morte, tudo bem sucinto, tudo bem planejado. Para quê? Para que a leitura não fique enfadonha e você não precise mostrar para o leitor toda a obra, ele não vai ter que ler de novo, ou ler pela primeira vez, tá certo? Próximo capítulo, Ximene, Quieto disse, aqui é francês, gente, Rodrigue Quieto Cru. Virgília visita o já bastante doente Brás Cubas. 2 dias depois, ela regressa com seu filho.
Então, aqui nesse capítulo 6, você vê aí que o Brás, né, o defunto, né, ele morreu, ele recebe uma visita. Então, é o que o capítulo 6, como ideia principal, apresenta. O próximo capítulo é chamado de O Delírio. Narra um episódio de delírio que assim termina. Olha só. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Próximo capítulo, Razão contra a Sandice, vai descrever um diálogo cujos os interlocutores são a razão e a sandice, o mesmo que a tolice e a loucura. O capítulo 9, por exemplo, Transição, vai refletir sobre o seu grão pecado da juventude, o caso com Virgília, e anuncia a narração sobre o seu nascimento. E, finalmente, o capítulo 10, chamado de Naquele Dia, narra o seu nascimento, as reações da família, as visitas e faz breve referência ao seu batizado. Eu trouxe um breve resumo, não dá para falar de tudo, de uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Talvez você já tenha lido esse livro. Só para mostrar o quê? Que um resumo se faz de um capítulo, trazendo só aquela ideia principal da história abordada naquele capítulo. Eu não preciso contar tudo. E assim, o leitor vai pegar aquele resumo, vai ter uma ideia do que trata a obra e vai se interessar para fazer uma leitura também. Aí ele vai ter mais detalhes, aí ele vai se inteirar do assunto, aí ele vai ter o quê? Uma obra completa dentro do seu campo de estudo, tá certo? Então, o resumo é isso. Ideias principais colocadas no papel de forma sucinta e o produtor desse texto, resumo, tem que ter poder de síntese. E é isso aí. Compliquei?